falar daqueles males da primavera, sabe? Aquele olho que coça, aquela garganta que arranha, sabe? Aqueles incômodos que acontecem durante essa época do ano. Para isso, eu vou receber agora a fitoterapeuta Fabiana Félix. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Fabiana, o que é que acontece na primavera que atrapalha a vida de tanta gente? Primavera é uma época onde venta muito, né? Então, dentro dos princípios da medicina chinesa, esse vento ele pode ser um vento perverso, porque ele pode, junto com um vento que já a corrente de vento pode, por exemplo, a gente travar o pescoço. Vem muito pólen, muita poeira, muita sujeira. Então, por isso que acaba acontecendo o fato de que olhos irritados, você fica mais congestionado, rinite alérgica. Por quê? Porque tem muita poeira e muito pólen de planta no ar. Então, quem já tem esses problemas durante o ano todo, na primavera isso piora. E quem não tem, pode passar a ter durante esse período do ano? Exatamente. E uma outra coisa, quando o sistema imunológico cai. Porque o que acontece? Nosso sistema imunológico é a nossa defesa, né? Então são os nossos soldadinhos brancos que estão lá para defender o nosso corpo de todas as bactérias e vírus. Só que nessa época do ano também pode acontecer de cair a imunidade por um estresse ou por uma má alimentação, uma vida que não está sendo tão bem regrada. E aí a imunidade cai, bate um bichinho no olho ou uma poeirinha e aí desencadeia um monte de coisa. Entendi. Então hoje você vai ensinar a gente a resolver alguns desses males com produtos naturais que nós encontramos no mercado, em casa, na despensa. Isso. Tudo fácil. Tudo facinho. E prático. Entendi. Vamos começar então? Vamos falar sobre o colírio para conjuntivite. Tem uma plantinha, aqui ela não tá tão linda, gente, porque eu já usei as folhas boas dela para fazer o remédio. Essa planta chama tanchagem. Ela é rica em propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas. E a gente faz com as folhinhas dela um colírio. Olha. Como que se faz esse colírio? Você pega as folhas que estão bem, que não estão machucadinhas, limpa elas bem e aí você vai colocar num vidro transparente, limpo, certo, esterilizado de preferência, tá? Tampar e colocar no sol. No sol? No sol. Sem nada, sem água? Sem água, sem nada. Tá. O que acontece? A planta começa a suar. E aí esse suor, ó, se eu chacoalhar aqui vocês vão ver. Ela sai pouquinho mesmo, tá? E é esse líquido que a pessoa que está com problema vai pingar uma gotinha em cada olho uma vez ao dia. E quanto tempo essa planta tem que ficar dentro desse potinho no sol? Olha, como a gente agora está com uma época mais quente, o sol... Depende do dia, né? Depende do dia. Depende do dia. Tem dia que chove, faz frio, é uma loucura. Então, o dia que tá mais sol, se você deixar por umas 5 horas, 6 horas, ela já começa a dar. Tá. Ela não vai dar uma grande quantidade, mas esse pouquinho que tem aqui embaixo, ele já vai ser suficiente para trabalhar. E para pingar, como eu faço? Conta-gotas. Também, mesma coisa, vamos esterilizar da mesma forma. Qual é a melhor forma de esterilizar, gente? Em casa, com água fervente, né? Deixa o vidro, a tampa, ferver bastante dentro da água, o conta-gotas e depois a gente deixa secando e utiliza. Certo. Uma coisa que eu queria falar que é super importante, gente, tudo que se coloca no olho vai direto para a corrente sanguínea, tá? Então, se por acaso existe alguma suspeita de alergia, porque às vezes a pessoa pode ter uma alergia à tanchagem, tá, não utilize, né? Então, como que eu vou saber se eu tenho ou não alergia? Pega um pedacinho da folha. Essa folha é fácil de encontrar? Ela é mais um matinho, mas é fácil tá, e tem alguns lugares que você acha, por exemplo, nesses mercados municipais que vendem plantas medicinais, ou se não, até em feiras livres você consegue encontrar, tá? Depois ela tem esse pendúnculo aqui que é bem característico, sim, tá? Deixa essa folhinha na pele. Na pele por uns 10 minutinhos, prende e vê. Porque se você tiver algum tipo de alergia, ela vai aparecer uma irritação, vai aparecer aí você alguma coisa. aborta a missão do colírio. Exatamente. Não pinga. É muito difícil, mas a gente tem que avisar, porque qualquer coisa que você pinga no olho vai direto para a corrente sanguínea. Entendi. Tá? Então a gente
aquela coisa, entre remédio e veneno, a dosagem e também o conhecimento. A gente precisa saber como que funciona. E depois de feito esse colírio, quanto tempo ele dura? Então, você pode guardar na geladeira por 3 dias. Só 3 dias? Só 3 dias. Então é legal fazer uma quantidade pequena. Exatamente, por isso que ele já, propriamente, já faz pouquinho, né? Tá, já pouquinho sua mesmo. pouquinho. Certo. Tá? Então eu preciso o quê? De um vidro, de um pouquinho de folhas de tanchagem. Então um maço, né? Quase nada, pouquinho. Esse tudo que tá aqui dentro desse vidro é o que tava nessa folhinha. Certo. Então um punhado, mais ou menos, de tanchagem, você coloca no vidro. E de um conta-gotas que você vai esterilizar e vai usar, então, para aplicar esse colírio no seu olho. Exatamente. Saiu a aguinha, vou lá, pego e pingo. E eu pingo quando estiver coçando, quando estiver vermelho, quando estiver irritado? Pode pingar, mas vamos tentar sempre manter um mesmo horário. Então, faz à noite, antes de dormir. Uma única vez ao dia, Uma única vez ao dia. Certo. Tá? Porque aí à noite você vai dormir, então você não vai ter muita movimentação da pálpebra, então aí você consegue fazer com que o olho vá sendo realmente, tendo o benefício da planta. E essa planta é boa para essa finalidade por quê? Ela é calmante? O que ela tem de princípio ativo nela que ajuda o nosso olho a ficar felizinho? Ela tem uma propriedade chamada bacailina. Ela é anti-inflamatória e antialérgica. Entendi. Então, existem alguns processos de conjuntivite que são por alergia, né? Então, ela já vai acalmar. Porque a conjuntivite, o que acontece? É um processo inflamatório. Então, ela é anti-inflamatória e antialérgica. Então, ela já vai ajudar os dois. Maravilhoso isso. Uma paulada só. É mágico, né? Perceber que a gente consegue fazer cura com produtos naturais, com uma folha. Fantástico. Você sabe o que é? Isso é conhecimento de mateiro, de raizeiro, sabe? Que é aquele pessoal, principalmente eu acho que assim, Minas, Bahia, ainda tem muito isso, né? E o Nordeste, onde as pessoas ainda utilizam as plantas de uma maneira muito sábia e muito tradicional. Eu acho isso tão legal. Fantástico, eu amei também. Passamos então para a próxima receita? Vamos passar. A próxima é um suco de cenoura, também para olhos irritados. Então nós vimos um colírio para conjuntivite e agora um suco de cenoura para olhos irritados. Isso. Para esse suco nós vamos precisar de 3 cenouras, de um punhado de folhas de couve e um copo de água filtrada. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente coloca no liquidificador. Todo mundo sabe que eu tenho um pouco de pânico com liquidificador. Esses ingredientes. É só isso, então. É cenoura, só isso. Água e couve. A couve, o que eu recomendo? Um punhado do que cabe na sua mão. Tá certo. Tá? Mão fechadinha. Um punhado. Punhadinho. Pegou? Vamos lá. E a cenoura já tá cortadinha aqui pra você? Eu só vou bater primeiro a couve. Então sobe o som aí. Vamos lá. Boa música, hein? Gostei também. Gostei. Quer ajuda? O que você quer? Não, aqui, ó, já chega. Uma colher. Pronto. A cenoura, então, são 3. Eu vou colocar... Aqui tem 3, tá? Mas vou pondo devagarzinho, porque senão... E vai batendo aos pouquinhos. Vai batendo aos pouquinhos. Gente, qual que é o benefício desse suco aqui? A gente tem dois ingredientes que são ricos em vitamina A, tem a cenoura, que é em beta-caroteno. Vamos lá. Thank you in advance. I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Ó, vamos lá. Em casa você pode bater um pouquinho mais, exatamente, né? E colocar mais cenoura. Exatamente. Vou tirar isso daqui só que essa cenoura não bateu. Como nós temos pouco tempo, a gente já encerrou a quantidade de cenoura misturada a couve. Em casa, coloque então 3 cenouras. E os benefícios desse suco? Por que essa combinação? Essa combinação por quê?
tanto a couve quanto a cenoura, elas juntas, elas ajudam ao benefício da boa saúde dos olhos. Só a cenoura, a pessoa fala assim, come cenoura que é bom para os olhos. É bom, mas não é só ela. Ela, adicionada com outros elementos, né? Por exemplo, neste caso com a couve, ela vai ter maior índice de vitamina A. Você tem a beta-caroteno, a couve também tem propriedade anti-inflamatória e antioxidante. Sim. Então você está trabalhando até inclusive com a parte de radicais livres, né? Para evitar a pessoa tenha problema de radicais livres. Então assim, você equilibrando o organismo, você dando uma boa condição para esse organismo, ele não vai desenvolver ou ele não vai ficar tão suscetível a, por exemplo, eu saí num evento ao ar livre e aí peguei uma rajada de vento e meus olhos irritaram. Entendi. Principalmente pessoas que têm os olhos claros, né? Porque eles já são mais sensíveis naturalmente pela pigmentação dos olhos. Mas certamente os benefícios desse suco vão além de proteger só os olhos, né? Sim, a gente está faz bem para o organismo todo. E é possível coar esse suco? Pode. Ou não? Então, pode, mas eu não acho tão legal, porque assim, quanto mais você tiver dessa mucilagem da cenoura com a couve, a absorção no organismo é melhor. Então, se quiser, pode coar, mas se puder, come com essa mucilagenzinha aqui. Bate um pouquinho mais, né? Aí vai ficar menorzinho os pedacinhos e... Tenta não coar. Não coar. Dentro da medicina naturalista, a gente trabalha assim, com o gomo da fruta ou essa mucilagem da planta, porque é ali que ficam os maiores benefícios. E para quem trabalha como eu e como nós que estamos aqui no estúdio em ar-condicionado, esse suco é bom também? Porque o meu olho, da meia hora, ele começa a ficar irritado, seco, vermelho. Muito, justamente por isso, porque você está trabalhando o equilíbrio do organismo, a gente está aumentando a quantidade de vitamina A no seu organismo, antioxidante, então você vai estar trabalhando o corpo, no geral, vai ajudar bastante. Maravilhoso e muito simples, né? Pouquíssimos ingredientes. E ele é gostoso. Ele é gostoso. Você percebeu que ele é gostosinho. Gostoso. Por conta da cenoura que tem um certo açúcar. Eu não senti a couve, senti mais a cenoura. Exatamente. Adorei, ótima ideia. Passamos então para a próxima receita. Vamos lá. Deixa eu te ajudar aqui. E vamos agora falar sobre xarope de laranja, abacaxi e própolis para rinite. Nossa, rinite, o que tem de gente que sofre de rinite. Tá escrito, né? Exatamente. Não só na primavera, mas o ano inteiro. O que eu tenho de amigas que passam a vida usando, sabe aquele negocinho de colocar no nariz, que nós não falaremos o nome, e que dilata tudo, e que vicia. Exatamente. Para conseguir respirar. Então, esse xarope auxilia essas pessoas também que são viciadas nesse medicamento? Então, o que acontece? A rinite, ela é uma inflamação da mucosa, né? Então, se a gente partir desse princípio, se eu trabalhar com elementos anti-inflamatórios, eu vou melhorar, né? E existe hoje já uma pesquisa comprovada pela Universidade de Medicina John Hopkins, nos Estados Unidos, que a laranja, ela é ótima para processos alérgicos. Só que aí não é a vitamina A que é a grande bambambam do negócio. É o folato, que também é uma vitamina, que também tem uma concentração muito alta na laranja. E as pessoas que são pessoas alérgicas, que já têm essa propensão, elas tomando o suco da laranja ou comendo até outros alimentos que são ricos em folato, elas têm uma diminuição muito grande da rinite. Que interessante. Ou do processo que for alérgico que a pessoa tem. E essa substância que você disse, nós só encontramos na laranja? Ou na laranja está presente em grandes quantidades? Na laranja está presente em grande quantidade, tá, né? E aqui a gente também tem o abacaxi. Certo. O abacaxi, ele tem propriedades que ajudam a secreção que a rinite provoca no organismo a sair, né? Ela também aumenta o sistema imunológico. Gente, só para a gente ficar mais forte isso, para a gente entender. Qualquer patologia que se desenvolva, o teu sistema imunológico, de alguma maneira, ele tem que estar mais sensibilizado. Se ele estiver forte, se a gente tem um exército forte, a gente não vai sofrer um ataque. Não seremos invadidos. Né? Então, assim, para que haja um bom desenvolvimento do teu corpo, o teu sistema imunológico tem que estar legal.
Então, se de alguma maneira, putz, eu tô com uma rinite, isso já é crônico de um tempão, tá, mas quer dizer que o que aconteceu, o que você fez ou o que você não fez que deu uma desestabilizada no teu sistema imunológico, ele abaixou. E esse xarope ajuda, então, a aumentar esse sistema Aumentar imunológico. o sistema imunológico, mas não só isso, ele vai ajudar também a diminuir o processo alérgico e se há processo de secreção, porque aí a pessoa começa a suar muito o nariz, também vai ajudar a limpar as vias aéreas. Muito legal. Deixa eu passar pra você, então, a receita desse xarope. É uma laranja, uma fatia generosa de abacaxi e 30 gotas de própolis. O própolis sempre é o aliado, né? Assim, nesses dias complicados. Então, o própolis, primavera. ele ajuda muito porque ele também é antibactericida, né? Eu uso própolis pra tudo. Ele é muito Pra bom. afta. Já passei em picada de pernilongo. E eu tô errada? Ou eu Não. posso realmente usar desse jeito própolis? Pode. O própolis, a única coisa, toma cuidado com quantidade. Não tome muito própolis de uma vez só. Né? Porque é aquilo que a gente sempre fala. Entre a dosagem de veneno e remédio, Entendi. tem uma diferença. Mas assim, o própolis, ele é ótimo. Ele tem um monte de minerais que são muito bons. Tem zinco, tem bromo, tem magnésio. Então, assim, também estamos cuidando do corpo por inteiro. Entendi. É um ótimo cicatrizante também. Também. Própolis é o meu melhor amigo. Eu tô com ele na bolsa sempre. Vamos bater. Vamos bater. Aqui está o própolis. Aí, gente, ó, batemos tudo, Certo. levamos para o fogo. Deixa eu tirar isso aqui. E aí você vai cozinhar por quanto tempo? Eu só vou amornar. Tá. Só vou deixar ele morninho, tá? Então não tem que levantar a fervura. Não tem que levantar a fervura, porque certo. se levantar a fervura, as propriedades medicinais, elas vão embora junto com as bolinhas. Entendi. Entendeu? Então nós vamos só aquecer esse xarope. Aí depois que você aqueceu, ele tá aquecidinho, tá quentinho, tá morninho, ele tem que ficar morno, Tá. tá? Amornou, passei aqui pro copo. Ele fica assim mesmo com pedacinhos. Vocês veem que eu não sou de bater muito mesmo, Não né, é. gente? Não gosto muito de bater. E aí, eu passo, depois que ele estiver pronto, batido, amornado, aí que eu vou pingar as gotinhas de própolis. E esse é um própolis especial? É solução... Não tem a própolis de solução alcoólica? A própolis que tem dosagens mais baixas? Como Então, que eu escolho o própolis certo? Esse aqui, se você tiver, por exemplo, criança que vai tomar em casa, junto com você, a minha recomendação é compra o própolis sem o álcool. Sem o álcool. Tá? Agora, se na sua casa só tem adulto, pode ser até o própolis com álcool mesmo, não tem problema. Ele é um pouco mais forte, Ele né? é um pouco mais forte, tá? Aí você misturou, então, Agora, vamos ver o seu veredito. o meu veredito. Eu gosto de própolis, né? Mas eu sei que tem muita gente que faz cara feia pro própolis. Vamos lá. É Gostosinho. gostoso. É bem gostoso. O própolis ele tem um gosto bem forte, mas o abacaxi suaviza esse gosto. E aí a ideia é tomar um copo? Quantas vezes por dia? A ideia é, nessa proporção que a gente passou, tomar um copo por dia. Um copo por dia. Um copo por dia, se você está numa crise muito forte, né? E aí você vai tomando até a crise melhorar. Passou a crise, nossa, eu tô sem rinite, tô bem, tô respirando bem, não tô passando mais aquele perrengue. Toma por mais uma semana. Tá. E aí, porque aí essa uma semana a mais, ela vai estar agindo como preventivo. Tá certo. Então a gente vai prevenir para quê? Para que o teu organismo fique mais forte, para que não volte, ou se voltar, não volte numa intensidade tão forte a crise de rinite. Aprovadíssima essa receita, muito saboroso. Vamos então agora fazer uma compressa para dores em geral. Para essa compressa nós precisamos de um pano de algodão quente. Isso. Vamos lá então para essa compressa. Deixa eu explicar como funciona aqui. Isso daqui é medicina chinesa. Olha, até bati. Até ficou Fiquei emocionada. até feliz agora. Até empolgou. Fiquei Vamos até lá. empolgada agora. Essa é uma técnica de medicina chinesa antiguérrima que funciona muito. Tá. Na primavera,
época de vento, Sim, certo? certo. Então tá ventando, tá calor, aí a gente liga o ar-condicionado do carro e tal, e aí de repente, pá, travei. Travei o pescoço, ou travei a coluna. Existe dentro dos preceitos da medicina chinesa, a gente fala sobre o vento perverso, que é o vento que faz mal, que dá dor, né? Quanta gente já não tomou banho, saiu, pegou uma corrente de vento e travou? Para esse tipo de dor, a dor de vento é uma dor que anda. Então, assim, você pergunta para o paciente, onde dói? Ai, olha, dói aqui, mas depois ela vem para cá, depois ela vem aqui, depois ela volta para cá. São essas dores que se movimentam, elas se movimentam como o vento. Entendi. Então, quer dizer que a pessoa pegou vento perverso. Aí, como que a gente faz? Uma das técnicas é aquecer um paninho de algodão normal. Tá, um paninho simples. Tá? Simples. Forma mais fácil que eu acho é com um ferro de passar roupa, tá? Então, aquece para que ele fique numa temperatura que seja possível aguentar, mas que seja quente. E aí, o primeiro lugar que você vai colocar é na nuca. Eu posso ser sua modelo, que Ai, eu já vem tô cá, com uma minha dor no modelo. pescoço, que vai ser ótimo isso. O primeiro lugar que a pessoa vai colocar é na nuca. Tá. Por quê? A nuca é a porta do vento, é por onde o vento entra. Então, eu preciso primeiro tratar essa porta do vento, falar assim, ó, agora esse vento aí vai sair fora. E se eu tratar aqui e tiver com outras dores em outras regiões, Isso. tratando aqui, as outras dores vão diminuir também? Não só isso. A gente primeiro vai colocar aqui. Aí o paninho esfriou. Tá. Aí eu venho, Aqueço de novo. aqueço de novo e aí assim, vamos supor que você tá com uma dor no ombro esquerdo. Aí eu venho e vou colocar o paninho no local onde você tá com dor. Tá. E serve bolsa de água quente ou tem que ser o pano? Serve a bolsa de água quente, mas às vezes as pessoas, eu tenho um pouco de medo da bolsa, super recomendo para todos os meus pacientes, mas às vezes tem uns pacientes que eles têm uma sensibilidade um pouco maior, um pouco menor, e aí ele coloca a bolsa de água quente direto e queima a pele, queima o corpo, tem um pouco de medo disso, mas se não, pode fazer ou com a bolsa de água quente ou com o paninho. De qualquer maneira... Dá uma testadinha, checa a temperatura antes de colocar. E assim, sempre vamos começar primeiro com a compressa quente na nuca, que é para tratar a porta do vento, para depois, aonde está te doendo mesmo. Ah, não, eu tô com uma dor no ciático, então beleza. Primeiro lugar eu vou pôr na nuca e depois eu vou colocar na lombar. Eu deixo quanto tempo em cada região? Você pode deixar até uns 10 minutos. E eu faço isso uma vez por dia ou posso fazer mais de uma? Então, ótima pergunta. Pode fazer, mas tem um porém. Não pode pegar vento depois. Ah, faz todo sentido. Por quê? Se eu tô tirando o vento, se eu tô aquecendo essa região para tirar esse vento, se eu saio e pego uma corrente de vento... Já era. Já era, vai Travou de voltar novo. e vai voltar bonito, vai voltar com uma dor horrorosa. Então, gente, a minha recomendação, faz à noite. E vai dormir. E vai dormir. Relaxadinho, gostosinho, Agora também dorme bem. não adianta fazer à noite, fiz e vou pra balada. Não, é assim... Fiz tudo que eu quis fazer e agora eu vou dormir? Então, beleza. Então, vai lá, faz a compressinha quente e aí vai dormir. E eu posso usar essa dica durante o ano todo também, certo? Durante o ano todo também. Travei, tô com dor, faço a compressinha começando no pescoço e aí eu vou para as regiões que Aonde estão sente dor. com mais dor. Sempre importante perceber se é uma dor que anda, né? Porque, não sei se você já sentiu isso, mas assim, em consultório a gente percebe bastante. Onde que dói? Ai, dói aqui. Aí você começa a mexer na paciente. Ah, não, mas agora tá doendo aqui em cima. A dor que anda é diferente da dor que irradia? Porque, por exemplo, eu tenho muita dor na lombar. E aí, por algum motivo que eu não entendo, meu pescoço dói. Mas aí irradiou, porque se eu solto aqui, parou aqui. É Então, diferente da dor que anda. A dor porque assim, existem tipos de dor na medicina chinesa, né? Então a gente tem a dor de frio, que é uma dor pesada, parece que tem um peso de 50 quilos em cima da região. Você tem a dor de calor, que é um processo inflamatório, aí nesse caso a gente não vai trabalhar com um paninho quente. Você tem a dor cortante,
Então, cada dor, ela tem uma característica. Essa dor que você referiu é uma dor porque você provavelmente deve estar jogando mais tensão na tua lombar e ela reflete aqui. Sim. Mas a dor de vento, a dor que anda, é uma dor muito característica, a gente percebe muito. Ela começa a doer num lugar, depois ela vai para o outro, depois ela volta para o outro, depois ela sobe para cima e vem para baixo. Então, ela anda mesmo, ela se comporta como vento. E aí nós vamos então fazer com que essa dor pare usando essa compressa. A compressinha quente. Ou a bolsa de água quente, o que você preferir, desde que você não exagere na temperatura. Isso. Passamos para a próxima dica, então? A próxima é um tampão para sangramento pelo nariz. Exatamente. O que acontece? Essa é uma época onde a gente tem uma secura maior no ar, né? Então, tem algumas pessoas que têm os vasos que estão dentro do nariz que são mais sensíveis, ficam mais sensibilizados e acabam tendo muito sangramento, né? Uma coisa super fácil, gente, fazer um tampão com algodão e vinagre de maçã. Só isso? Só isso. A gente vai pegar aqui, ó, eu pus as maçãzinhas só pra gente decorar bonitinho, mas vinagre de maçã. E aí você vai umedecer, então, esse algodão. Isso. Vou fazer aqui. Vou dar uma umedecidinha, né? Tiro o excesso e coloco na narina que tá sangrando. E coloco gentilmente, né? Não posso enfiar muito esse algodão, né? Vamos colocar na narina e fica lá por uns 10 minutinhos. Uma coisa que não se deve fazer quando o nariz está sangrando é deitar. A cabeça, ela sempre, o nariz ele tem sempre que ficar acima, né, do coração. Ah, mas quando eu deito não tá? Tá, mas aí você tem um processo de gravidade, né? E evita fazer esforço também naquelas primeiras horas após o sangramento. Porque se o vasinho já estourou, outros podem estourar. O vinagre de maçã, ele é ótimo porque ele evita a perda em excesso de sangue e ele ajuda a estancar os vasinhos que estão estourados. Entendi. Usando esse princípio, eu posso usar essa compressa num sangramento em outra parte do corpo também? Pode. Se não for um corte muito grande ou que tenha um processo infeccioso, até você pode sim. Não tem problema nenhum. Porque ele vai ajudar na parede do vaso sanguíneo para que aconteça uma contenção daquele sangue que está saindo. E qual que é a sensação de colocar esse tampão? Porque o vinagre ele tem um cheiro um pouco forte, né? Como é? Então, para a pessoa que está com sangramento, vou te ser super sincera, na hora ela nem percebe muito, porque ela quer passar, ela quer que o sangue para. Pode dar um ardorzinho, o cheiro pode incomodar um pouco os olhos, mas aguenta um pouquinho, fica sentado, calmo, para dar o tempo desse sangue estancar. Entendi. Além de ajudar a estancar o sangue, o vinagre também ajuda a umedecer a narina, a deixar ela menos seca? Também ajuda pelo fato dela ser líquida, mas isso é uma outra coisa também super importante, ótimo você ter tocado nesse ponto. Pessoas que têm sangramento no nariz, geralmente já estão um pouco meio que acostumadas com isso. Então, nessas épocas, principalmente de primavera, que o tempo já fica um pouco mais seco, use um umidificador, ou se não, faça uma injeçãozinha de soro fisiológico para você umedecer, ou uma inalação, né? Para quem já sabe que tem essa fragilidade, cuide disso e faça a prevenção. Eu acho que a palavra para qualquer patologia é prevenção. Com certeza. Você já se conhece, sabe que o seu corpo chegou àquela determinada época do ano, se você já tem uma tendência maior a sentir esse tipo de problema, já se previne. Com certeza. Né? Prevenção é tudo. Olha, eu amei as dicas, realmente a gente consegue fazer milagres com ingredientes tão simples que estão na geladeira, estão na cozinha, estão em casa, fáceis de encontrar e conseguem realmente ajudar em males do dia a dia que realmente incomodam a vida. Eu quero agradecer sua participação, eu tô aqui, confesso, procurando, achei o seu contato. Ó, agradecer então a Clínica Day Off. O telefone é 5543-6940, 5543-6940 e o Facebook Clínica Day Off. Muito obrigada, Fabiana Félix. Obrigada, querida. Espero
que você volte outras vezes com mais dicas e que a gente aprenda cada vez mais a utilizar o que está à nossa disposição para fazer muito bem a nossa saúde. Eu te agradeço pelo espaço e espero que as pessoas possam ficar saudáveis de uma maneira mais econômica e natural, né? Com certeza, foi ótimo.